Confira agora tudo o que irá acontecer no capítulo dessa sexta-feira da novela A Força do Querer. E eu já te adianto que este capítulo está recheado de encrencas e confusão. E o capítulo inicia com Rubinho conversando com o seu comparsa a respeito dos trabalhos que ele fazia antes de se envolver no crime, incluindo uma graduação de Química. Rubinho conta que tentou voltar para o curso, mas que a situação financeira ficou difícil e ele não conseguiria conciliar com as atribuições atuais. E no vídeo de hoje também veremos Geisa tomando uma decisão surpreendente, Rubinho sendo detido e Zeca ficando incomodado com Geisa, além de Ivana passando por uma situação difícil e Silvana sendo descoberta por Eurico. Você quer saber de tudo isso? Então continue assistindo esse vídeo. Já deixe o seu like e se inscreva no canal para receber todas as notificações da sua novela favorita. Geisa alerta os outros policiais da aproximação do veículo suspeito. Ela dá as últimas instruções de segurança para que nada de ruim aconteça com ninguém. Enquanto isso, Rubinho, no quarto de trás, revela a seu cúmplice o que ele fazia faculdade de Química. E o cúmplice acha a informação interessante. Em casa, Bibi prepara com carinho a mesa para receber o marido, mas mal sabe ela de tudo que está por vir. Yuri diz a Heleninha que acha estranho a forma em que Rubinho saiu correndo para trabalhar, mas a mãe não dá muita ideia para ele não. Marilda pergunta se ninguém descobriu que Ritinha foi para Niterói escondida de Rui. A Sereia diz que não e que não é para ninguém realmente ficar sabendo disso. Ela também pergunta se Marilda viu Geisa novamente e a amiga diz que não. Ritinha então diz que Zeca realmente ainda é apaixonada por ela e que se ela estalar os dedos, ele volta correndo. Marilda então conta que foi Zeca quem levou o carreto de mudanças de Edinalva e a Sereia fica mexida. Abel reclama do filho ter ajudado na mudança de Edinalva e ele deixa claro que fez isso por Geisa e Cândida apenas. Afinal de contas, Edinalva saindo da casa de Cândida deixará a Geisa mais contente. Nazaré apoia a atitude do sobrinho, afinal foi Geisa quem correu atrás do aluguel. Zeca então liga para Geisa, mas ela não pode falar, pois está no meio da operação policial. E o noivo fica irritado. Abel pede ao filho que se acalme para que eles não comecem um noivado brigando. Tida então pede para que a amiga pare de insinuar que Zeca ainda tem Ritinha na cabeça, pois agora ele irá casar com sua filha. Eugênio chega em casa e se surpreende ao dar de cara com Irene. Eles fingem que não se conhecem bem, mas Eugênio nitidamente não gosta nada de ver a presença de Irene em sua casa. Joyce dá uma saidinha e enquanto ficam a sós, ele diz: "Eu não estou entendendo." Ele diz isso porque, vale lembrar, ele falou para Irene para não procurar mais. Ela justifica dizendo que já havia sido convidada antes e diz que seria pior se não aparecesse e começasse a fugir de Joyce sem dar uma desculpa. Rui chega na sala e interrompe a conversa dos dois. Ivana pergunta ao pai se ele pode ir até a psicóloga no dia seguinte, e ele confirma que sim. Ao chegar no quarto, ela reclama com Simone que a doutora fica chamando a família, ao invés de conversar apenas com ela. Simone defende e diz que o problema pode estar justamente enraizado nos pais de Ivana, e ela então fica pensativa. Eugênio decide se juntar a Joyce e Irene na janta. Ele chega bem no momento em que Joyce pergunta sobre o namorado de Irene. A vilã então aproveita que Eugênio está perto e diz que não tem namorado, mas uma pessoa conhecida há pouco tempo, mas que se entendem muito bem. Mas lamenta, ele só me quer como amiga. O que eu posso fazer, né? Eu tenho que respeitar.
Mal sabe Joyce que a megera estava falando do próprio marido de Joyce. O caminhão de cargas e o carro de Rubinho se aproximam da barreira policial e Geisa os manda encostar. Então Geisa rende o caminhoneiro e ordena que sua equipe revista o caminhão. Enquanto acontece a vistoria, Rubinho e seu cúmplice pensam em dar um jeito de escapar. Geisa encontra a droga no caminhão. Nessa hora, eles descem do carro e o cúmplice pega a arma para fazer um ônibus que estava próximo de refém. Porém, Geisa percebe a movimentação e atira, atingindo o cúmplice de Rubinho. Rubinho então consegue escapar. Ele entra no ônibus e se finge de passageiro. Enquanto isso, Bibi sofre de ansiedade por não ter notícias do marido. Mal sabe ela tudo o que está acontecendo. Após encontrar a droga e conter o traficante, Geisa entra no ônibus para ver se alguém se feriu e Rubinho estava lá dentro disfarçado, mas a moça é boa de faro e vale lembrar que ela ouviu conversando com o traficante antes dele atirar. E o Rubinho ainda vai tomar uma atitude drástica para não ir preso. Será que ele vai começar uma troca de tiros com a Geisa? Eu vou te mostrar com todos os detalhes se você já ir deixando o seu gostei, que é nesse joinha aqui embaixo do vídeo. E também se inscreva no canal, para que assim você receba todos os resumos de A Força do Querer na frente de todo mundo. E eu também gostaria de saber a sua opinião. Para você, qual seria o melhor casal da novela? Zeca e Geisa, Zeca e Ritinha ou a Ritinha com o Rui? Me responda aqui embaixo nos comentários e coloque também o nome da cidade de onde você assiste a novela. Geisa leva Zeca para a delegacia para prestar depoimentos e Zeca diz ao delegado que é trabalhador honesto, mas o delegado tem informações de que Rubinho estava no carro do criminoso. Rubinho mente e diz que estava no ônibus voltando da casa de um amigo, mas Geisa afirma que ouviu conversando na janela do carro. Ele inventa que foi ajudar e não sabia que o motorista era traficante. Mas claro que Geisa acha tudo muito suspeito. Joyce reclama que Eugênio não foi simpático com Irene durante o jantar. Ele pergunta o motivo do encontro. Irene explica que o motivo seria o yoga e diz também que Irene a ligou e parecia estar muito chateada. Então, por isso, Joyce a convidou para ajudá-la, pois muitas vezes a vilã a ouviu quando Joyce estava abalada. Eugênio responde que não conversou direito, pois não tem intimidade. Silvana questiona Eurico sobre sua relação com Cibele e pergunta até quando ele continuará ignorando a sua sobrinha. Ela diz que o marido não precisa ser duro demais. Ele diz não entender sobre a preocupação da esposa com esse assunto. Silvana então explica que Dantas ligou e pediu ajuda, mas Eurico diz que não passa por cima de mentiras. Ele odeia completamente e ainda avisa: não existem mentiras bobas nem mentiras pequenas. Existem mentiras. E ele aproveita e diz: você é a pessoa que eu mais confio. Você não pode errar, porque não seria perdoada. Antes de dormir, Eurico pede para que Silvana pegue o relógio que era de seu pai, para que ele leve para a empresa. Ela se preocupa, aliás, o relógio foi empenhorado para que ela conseguisse pagar uma dívida de jogo. O telefone de Bibi toca e é Rubinho. Ela corre para atender o telefone, pois estava ansiosa e preocupada com o marido. E ela então se surpreende quando Rubinho avisa que estaria preso. Dantas manda mensagem para Shirley e avisa que não quer nada do que ela roubou de volta. E aproveita e xinga a ex. Ele tenta fingir que está tudo bem quando Cibele chega em casa.
Dantas a pergunta como era o cara que estava com Shirley, mas a filha diz que não reparou direito. Cibele diz que o pai está bolado com a história, mas ele nega tudo e diz que é apenas por curiosidade. Caio vê Irene e puxa a conversa. Ele a pergunta se ela já foi casada e ela fica desconfortável com a pergunta. Caio então desconfia da atitude de Irene e comenta com Leila. Ele diz que está curioso porque Silvana não sabe absolutamente nada de Irene e colocou essa interrogação em sua cabeça. Leila diz que Irene parece ser uma boa moça e que o noivo não deve ficar se preocupando nem se metendo com esse tipo de assunto. Bibi chega à delegacia apavorada e pergunta o que teria acontecido. Antes de mais nada, Rubinho pede para que ela confirme que ele estava voltando da casa de um amigo, que invente uma desculpa para que a esposa pare de fazer mais perguntas. Ele então apresenta Bibi a Geisa. Bibi discute com a policial e diz que ela não pode manter o Rubinho detido por conta de uma impressão que ela teve. Ela diz que é algo ilegal e que não tem amparo por lei. Bibi então pede para falar com o delegado, pois ela conhece bem os seus direitos. Ela começa a se alterar e Geisa avisa: cuidado com o que você diz, senão você vai sair daqui presa antes dele. O delegado chama Rubinho e avisa que ele está liberado. Geisa avisa ao delegado: você vai se arrepender. Eu posso até ter me enganado, mas eu sei que eu não me enganei. Eu sei muito bem o que eu vi. Eles chegam em casa e a Aurora pergunta o que teria acontecido. Eles então contam tudo o que aconteceu, claro, da forma que Rubinho inventou. Rubinho pergunta a Bibi se ela já decidiu o destino da viagem e ela avisa que quer ir descansar em Angra. Ivana e Simone conversam sobre a balada onde foram e Ivana avisa a Simone que ela não agirá nas próximas festas como a prima agiu, que saiu beijando vários na mesma noite. Silvana diz que isso tem a ver com liberdade e não apenas em ser feminina. Elas então vão à praia e novamente Ivana vê Cláudio passando com a nova namorada e se abala. E ainda nos próximos capítulos vocês verão o desenrolar ainda mais dessa história. Geisa vai deixar claro que continuará de olho em Rubinho, além dele ter que tomar cuidado para que Bibi não descubra nada, agora terá que ficar esperto para que a policial não o pegue em flagrante. E tem outra pessoa que está de olho em Rubinho, que é Yuri. Ao ficar sabendo de toda a confusão envolvendo o marido de Bibi, ele lembrará a família sobre tê-lo visto saindo de um carro suspeito. Será que a família irá dar ouvidos ao garoto? A saga do relógio continuará. E Caio perguntará a Silvana se ela perdeu o relógio de Eurico no jogo. Ela então mentirá e dirá que nem tem jogado mais, mas Caio não acredita na história. Ela então abrirá o jogo e Caio então, por pena, acaba ajudando a moça para que ela saia dessa roubada. E teremos também um encontro de Zeca e Rui. Tudo começará quando Rui vai até a oficina de Abel para consertar o seu carro, enquanto Ritinha visita Edinalva. Zeca irá até o pai pedir ajuda, e é nesse momento que ele ficará frente a frente com o rival, que foi o pivô do término do seu casamento que mal tinha começado. Zeca, obviamente, vai para cima e pergunta: está fazendo o que aqui? Não tem outra oficina para você consertar o seu carro que não seja a do meu pai? Rui diz que não sabia que a oficina era de seu pai e Abel reclama da atitude do filho. E Zeca revela: esse aqui não é cliente, é o cara que levou Ritinha lá de Parazino.
pois avise, aqui está de boa e não quer confusão. E Zeca diz, foi um favor que você me fez, levar a Ritinha e tirar aquela cobra de perto da minha vida. Mas você me tentou fazer de besta, me dando uma carga para eu trazer para o Rio de Janeiro para ficar sozinho com ela e dar o bote. Rui então debocha e diz, mas paguei bem, não paguei? Zeca confirma que sim, e que só está faltando o troco. Nessa hora, ele dá um soco na cara de Rui e os dois caem na porrada. As pessoas separam a briga e o Rui avisa, fica longe de mim. E Zeca diz que ainda não acabou essa história. Rui então se vangloria dizendo, acabou sim, que eu que casei com ela. Zeca fica ainda mais enfurecido e diz, você vai casar com ela se eu quiser e se eu deixar. E ainda avisa, se você aparecer aqui de novo, eu te mato. Ao chegar em casa, Zeca brigará com Abel e dirá que ele não tinha nada de ter trocado o pneu de Rui. Mas o pai se defende e diz que não fazia ideia de que ele era o rival do filho e que estava por trás de toda a confusão envolvendo a sua família. Abel ainda diz que se ele soubesse, ele teria falado sobre outro assunto com Rui. Zeca fica curioso para saber sobre o que o pai está falando e Abel avisa, eu perguntaria para ele o porquê ele até agora não deu adiantamento nos papéis do divórcio. Ele diz não entender, pois o filho está quase nascendo e até agora nada dele dar continuação no divórcio. É nessa hora que Zeca diz que depende dele para esse divórcio sair e avisa, ele só vai casar de papel passado com a Ritinha se eu deixar, e eu falei isso bem na cara dele. Abel e Nazaré então se preocupam com o que pode acontecer, porque bem conhecem Zeca e acreditam que ele tentará segurar esse divórcio o quanto mais conseguir. E o maior medo de Abel é que o filho acabe perdendo Geisa. E se você quiser continuar por dentro de todos os detalhes da novela A Força do Querer, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber os próximos resumos em primeira mão.